nossa saudação a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite. Hoje, 14 de março de 2021, Paz Church Panambi. É uma alegria ter você assistindo, adorando, celebrando ao Senhor nessa noite juntamente conosco e recebendo uma palavra do Senhor. Aí onde você está, Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Te convidamos nesse momento para adorar a Deus, celebrar o nome do Senhor maravilhoso junto conosco. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Tão assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou,
Jesus maravilhoso que está vivo. Ele está vivo. Ele morreu, deu a sua vida por mim e por você. Entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. E sabe o que é maravilhoso disso? A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Te apropria dessa promessa nessa noite. Tantas enfermidades que temos visto, tantas coisas, tantas dificuldades assolando o nosso Brasil, assolando as nações. E talvez você está preocupado com o dia de amanhã. Como vai ser essa semana? Todos nós estamos sujeitos. A palavra do Senhor diz que o sol nasce sobre os justos e injustos, sobre bons e sobre os ímpios. Todos estamos sujeitos. Mas há algo que é principal, que é primordial. É que nós podemos crer que Ele está vivo. Se Ele está vivo, nós podemos enfrentar o dia de amanhã e o que vier. O que vier na tua vida, você poderá enfrentar, porque o Senhor está contigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é teu pastor, nada há de te faltar. O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque talvez a gente não era nada. Talvez cada um de nós tinha uma história de vida, certamente. Talvez alguém que está aqui já perdeu o seu pai, a sua mãe há muito tempo. Talvez você tenha teu pai e a tua mãe. Mas sobretudo, há um pai que está no céu, que olha por mim e por você nessa noite. E Jesus, certa ocasião, disse assim: se um filho pedir um pão ao seu pai, será que ele daria uma pedra? Se um filho pedir um peixe, será que o pai daria uma cobra, uma serpente? Então Jesus encerra esse assunto dizendo assim: se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Talvez você tenha dúvidas se você é filho. E essa dúvida é o diabo, o inimigo que quer colocar no teu coração muitas vezes. O diabo quis fazer isso com Jesus. Quando Jesus foi para aquele momento de jejum no deserto, depois quando o diabo veio para tentar Jesus, o diabo diz: se és o Filho de Deus, se és, faça isso, se és, te joga, se és. O diabo vem para colocar dúvidas sobre quem era Jesus. O diabo muitas vezes quer colocar dúvida nas nossas vidas sobre quem nós somos, mas estamos aqui para dizer nessa noite: nós somos filhos desse Pai maravilhoso. E por isso nós clamamos Abba Pai, porque fomos adotados como filhos. E sendo adotados, não precisamos ter medo. Sendo filhos desse Pai tão grande e poderoso, não precisamos mais ter medo. O amor perfeito fora o lançou.
Gratidão que nós podemos fazer pelo nosso Pai, que tantas coisas fez por nós. Podemos ofertar para o Senhor. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que dá com alegria. Se você quiser cooperar nessa obra, para que nós possamos continuar investindo no reino do Senhor, você está convidado para ofertar, para dar o teu dízimo. O dízimo são 10%, que é a parte do Senhor. Nós sempre precisamos entender que é algo que Deus nos deu e nós devolvemos ao Senhor. Mas para que é que serve o dízimo, as ofertas da igreja? Para investir aqui na igreja, para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, tantas pessoas que precisam. E eu peço com muita alegria no meu coração por poder pedir, sabendo que o dinheiro que você cooperar será bem investido para ajudar pessoas. Não é para o pastor ficar mais rico, não é para outras pessoas se beneficiarem disso, não. É para beneficiar aqueles que precisam, para investir na obra do Senhor. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade da transmissão. Você que está em casa, a gente quer que você assista melhor, que a imagem fique melhor, que o som fique melhor. Para isso precisa de uma câmera melhor, um som melhor. Tudo isso custa dinheiro. E se você sentir, quiser cooperar, você estará fazendo parte dessa obra, fazendo parte desse reino, com uma certeza de que você também estará sendo abençoado, porque aquilo que você semeia, você colhe. Se você semear financeiramente no reino do Senhor, não tenha dúvida que você vai colher financeiramente também. Nós queremos orar pelas ofertas, pelos dízimos, também orar por aqueles que estão hoje precisando de uma oração. Você pode colocar a mão no teu coração, lembrar daquela pessoa que você sabe que está enferma. Nós lembramos do nosso querido irmão Victor, da sua família, que estão com esse vírus, e estão passando momentos de dificuldade. E queremos juntos, como igreja, você é nosso convidado para nós clamar ao Senhor e orar para que Deus esteja estendendo as mãos sobre tantas pessoas
trazendo cura e restauração. Pai querido, nós estamos na Tua presença, agradecendo ao Senhor por podermos estar aqui, por poder ter saúde. Nós clamamos por tantos que estão enfermos nessa noite, Pai. Tantas pessoas que mesmo não estando num estado grave, por causa das doenças, por causa do vírus, estão em isolamento, estão talvez se sentindo sozinhas. E nós falamos nessa noite que o Teu Espírito Santo entre nas vidas, entre nos lares, para levar paz, para levar conforto, para levar alegria a cada coração. Traga cura e restauração para aqueles que estão enfermos. Falamos pelos nossos irmãos, pelo irmão Vitor, sua esposa, sua família. Esteja abençoando, Pai, de maneira poderosa. Também abençoa os irmãos que estão cooperando com as suas ofertas, com o seu dízimo. Mesmo num tempo tão difícil, muitos irmãos têm se mantido fiéis, Senhor, na oferta do dízimo, porque querem ver a expansão do Teu reino e da Tua obra. Nós clamamos pela Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para abençoar, em nome de Jesus. Amém. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados com o Teu Espírito. Pastor, está com a palavra nessa noite, uma palavra de bênção poderosa para você mais uma vez, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a palavra que será ministrada. Um, dois, som. Glória a Deus. A paz de Jesus de Nazaré, meus queridos irmãos, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aí, né, nesse momento em isolamento na sua casa ou até mesmo em outros lugares no interior em isolamento, né? Que Deus possa, através dessa palavra, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua vida. Depois de termos um louvor tão abençoado, né, tão ungido, que nos alegramos muito pela dedicação dos irmãos, né, que já estão há um bom tempo aí ensaiando. Tenho que fazer uma mensagem à altura desse louvor. Então, peço aos irmãos aí, os irmãos depois, pastor, foi uma bênção, pastor, gostei, bota bastante, porque o louvor foi de alto padrão, né? Uma bênção, os irmãos se dedicando cada vez mais, né? Os irmãos têm feito com muito esmero as coisas para o Senhor. E nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com os irmãos, hoje eu estava refletindo, finalizando a mensagem, né? Aí eu comecei a pensar, aí Deus falou no meu coração, fala para os irmãos que a palavra é tão mastigadinha assim como se tivesse sido passada no liquidificador. Uma palavra tão mastigadinha, tão fácil de entender. E pelo tempo que nós temos, que nós pretendemos terminar às 20 horas, em virtude, né, irmãos, de que possa respeitar o horário, né, que está sendo determinado. Então eu queria pedir para os irmãos que os irmãos abrissem, né, logo em seguida a Bíblia, em Daniel capítulo 3, e a partir do verso 16. E a mensagem de hoje é o legado de Ananias, Misael e Azarias.
A introdução, uma pequena introdução. O reino babilônico teve sua origem aproximadamente no ano 1894 a.C., ou seja, iniciou quase 2.000 anos antes de Cristo. E terminou, foi dissolvido, no ano 538 antes de Cristo. Ou seja, foi dissolvida, destruída, um pouco mais de 500 anos antes de Jesus nascer, né? Então, nessa noite eu quero falar sobre o legado desses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. O que foi que eles deixaram? Mas antes, o que é legado? Eu gosto sempre de fazer essas perguntas em cima do tema da palavra principal. Legado é deixar alguma coisa para outros, né? É nós deixarmos um benefício para outras pessoas. Então, nós estamos passando por essa terra. Qual o benefício vamos deixar semeado na vida de outras pessoas? E o legado de Ananias, Misael e Azarias é muito precioso. Vamos ver no final. Vamos ler, então, a palavra, né, queridos? E vamos edificar nossa fé baseados nas Escrituras, única e verdadeira fonte de verdade para nós. Em Daniel capítulo 3, versos 16 ao 30, e eu gosto de repetir algumas vezes para quem está entrando localizar, diz assim, verso 16: Responderam Ananias, Misael e Azarias, e disseram ao rei Nabucodonosor. Algumas traduções dizem Nabucodonosor, né? Outras Nabucodonosor com Z. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas eu não vou usar esses nomes, eu não gosto. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Por que, pastor, você não gosta do nome? Porque são nomes babilônicos ainda, né? Que tem um princípio, né, de Deus, mas eu prefiro usar o nome deles, que foi o nome hebreu que eles receberam de nascença. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, olha só, usavam calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Ananias, Misael e Azarias. E esses 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, ele falou e disse: Ananias, Misael e Azarias, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram, né, os jovens saíram do meio do fogo. Olha que tremendo. E verso 27, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Ananias, Misael e Azarias na província da Babilônia. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos, né?
nós temos algumas coisas importantes de legado. Mas eu quero levar você um pouquinho adiante agora. Você está vendo que o rei Nabucodonosor, ele reconhece o Deus daqueles jovens como um Deus vivo, um Deus poderoso, e que fez o anjo dele passar ali dentro, estar na fornalha, e aqueles homens não morreram queimados. Porém, os que jogaram eles na fornalha de fogo ardente morreram queimados na hora, à medida que chegaram perto para tirar eles lá dentro, né? Mas eu quero chamar a tua atenção para 2 versículos, né? Um pouquinho para frente, e depois vamos falar um pouquinho também de outros, do 29 ao 34. Em Daniel capítulo 4 agora, e verso 1, depois o 27. Aí vamos pular para o 29 ao 34. Porque é importante entendermos, o rei admitiu que o Deus daqueles jovens era o Deus que todo mundo decreta, que todo mundo teria que obedecer. Porém, o rei que fez o decreto, ele quebrou o decreto que ele fez como sendo rei, porque ele tinha um Deus dentro do coração dele, que ele não abria mão. Escute isso, verso 1 de Daniel 4. Deus deu tranquilidade, poder ao rei Nabucodonosor, mas ele voltou a adorar os seus deuses, e o seu Deus, Beltesazar, nome que pôs em Daniel, homenageando o seu Deus. Olha só, ele avança, ele vê Deus agindo, e de repente ele volta, o coração dele tinha raiz de idolatria no Deus Beltesazar. Então, agora no verso 27, portanto, ó rei, né? E aí então, Daniel interpreta sonhos do rei, chamar os magos, os adivinhos, né? Todos os astrólogos, né? Todos aqueles homens feiticeiros, todos para virem ali tentar interpretar o sonho do rei, não conseguiram interpretar, mas Daniel, que tinha o espírito de sabedoria, conseguiu interpretar. E no verso 27, Daniel diz ao rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça então, e as tuas iniquidades, usando tão de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Agora vá para o verso 29 a 34 de Daniel 4. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, né, e passar-se 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois comiam, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas da aves. Olha só que interessante. Agora, queridos, veja bem, olha a consequência de Nabucodonosor, que tinha tranquilidade, de repente veio a tribulação, porque ele deixou de adorar Deus, foi adorar os seus deuses, colocou sobre si os pobres, humilhou os pobres, se exaltou, disse que ele era o Todo-Poderoso, esquecendo que tinha sido Deus que havia colocado ele como rei, Agora olha o verso 34, então ele passa aqueles 7 tempos, que alguns dizem que é 7 anos, enfim, passa 7 tempos, no verso 34 diz assim, mas ao fim daqueles dias, olha só que lindo, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, ou seja, veio sobre a carne, veio sobre ele o raciocínio, deixou de ser um tolo, insensato, né? E olha o que aconteceu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Que coisa tremenda, queridos, né? Então nós podemos ver o que Nabucodonosor, você voltando para Deus novamente, buscando Deus, porque Deus fez ele lá pastar no meio do campo com os animais, para ele saber, e assim nesses dias de hoje, toda a autoridade, toda pessoa que
está governando sobre povos, sobre pessoas, e coloca julgo de escravidão, Deus vai agir como agiu, né? Humilha os pobres, maltrata os humildes, os pobres, em todos os sentidos. Deus trata com essas pessoas. Muitos líderes, muitos presidentes, muitos estadistas, homens renomados na história da humanidade, todos eles que quiseram massacrar outros povos, que tentaram fazer, todos eles acabaram, né, colhendo coisas terríveis sobre as suas vidas, porque Deus abomina a exaltação do homem. Somente Ele deve ser exaltado. Agora eu quero abrir um parênteses e comentar com vocês, né, sobre o texto-chave, que é ali dos meninos que estavam ali, né, e que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eu quero trazer para os nossos dias um comentário, um parênteses. Tem um filme aí, né, que foi passado, uma novela, que está sendo passada na televisão, muito, muito bonita, muito interessante, e que eu vi uma entrevista dos 3 jovens que fizeram os papéis de Ananias, Misael e Azarias. E eles contaram que a experiência que eles tiveram quando foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, semelhante como aconteceu, claro, uma simulação, uma representação, mas eles também, fogo, alguma coisa, havia fogo em roda deles, para caracterizar, ficar algo real. Eles disseram que se emocionaram, eles disseram que sentiram uma coisa assim muito forte, algo diferente, algo muito especial, que impactou a vida deles, sabe? Então, queridos, o quê? É algo que nós podemos ver, que aquela experiência daquele quarto homem dentro da fornalha de fogo ardente, nós podemos ver que essa mesma situação que esses jovens representaram para evangelizar o planeta, o Brasil e o mundo, através dessa novela, né? O que acontece? Foi também algo sobrenatural que aconteceu com esses rapazes, agora, nesses nossos dias. Também interessante, né, queridos? Milhares de anos depois, né? Assim também, meus amados, né? Quando nós, como igreja, né, fizemos representações, ilustramos em retiros, também o sobrenatural de Deus se move quando nós fizemos relatos bíblicos, né? Quando nós fizemos, como por exemplo, eu vou ler um pouquinho mais para baixo, né? As dezenas de vezes que fizemos a mensagem do lava-pés, com aplicação, as pessoas lavando os pés uns dos outros no retiro, no encontro com Deus. Ilustramos situações de Jesus crucificado. O mundo espiritual se revelou e aconteceu e acontece na multiforme sabedoria de Deus. Acontece coisas impactantes, irmãos, impressionantes, né? Maravilhosas. Deus faz as coisas se moverem conforme o seu poder, para que as pessoas possam crer que seu reino é real. Então, muito importante, nunca esqueçam que tudo que Deus faz tem um objetivo final. Nós estamos vivendo pandemia, Deus tem soberania sobre isso. Há um mundo decaído, uma permissão, uma força limitada que o diabo tem para exercer sobre a humanidade, porque ele é o príncipe do mundo, está na Bíblia Sagrada, ele tem uma força limitada, mas Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. Ananias e Misael e Azarias nos deixaram um grande legado. E agora vamos compartilhar alguns legados. O primeiro deles, eles abriram mão da própria vida por Deus. Mesmo sendo 3 jovens, com toda uma vida pela frente, não cederam às ordens do rei, mesmo que lhes custasse a vida. Pergunta: estamos dispostos a abrir mão pelo reino de Deus? Sim. Se nós tivermos a afirmação, sim, concordarmos e não negarmos, recompensas vêm para quem abre mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus caprichos pessoais. Então vem o quê? As recompensas. Segundo legado, não se prostraram a outros deuses. Não se prostraram aos deuses do rei. Irmão, não se prostre a outros deuses. Quais deuses, pastor? Todos aqueles que estiverem ao lado ou acima de Deus, do Deus vivo, são deuses. Nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos netos, tudo que for nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa profissão, tudo que colocarmos do lado de Deus ou acima de Deus, isso são deuses. Também, queridos, agora o terceiro legado, o nosso Deus a quem nós servimos. Eu estou só falando o legado que esses rapazes deixaram. Nosso Deus a quem nós servimos.
Então, o terceiro legado de aprendizado para mim e para você, eles faziam o quê, pastor Fábio? Caminhavam com o Senhor. Dentro dessa atitude deles nos ensinarem que eram servos. Nós servimos a um Deus. Então, eles caminhavam com o Senhor. Eram servos obedientes a Deus. O nosso Deus a quem nós servimos, né? Eles argumentaram dessa maneira. E nós temos que ter convicção de quem servimos. Nesse momento, a quem nesse momento, queridos, né, servimos? Ao parar e pensar, Deus ou o rei? Se servimos ao rei, temos que temer o que está acontecendo aí fora. Se servirmos a Deus, não precisamos temer, pois nossas vidas estão em suas mãos. Olha que coisa forte. Pastor, mas a gente tem que se cuidar do Covid, pastor, a gente tem que usar máscara. Claro, claro que sim. A Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. O diabo usou a palavra, usando a palavra de Deus contra Jesus para tentar fazer Jesus, né, errar, pecar. Ele disse para Jesus assim, ó, se tu é filho de Deus, se jogue desse precipício, porque os anjos vão te segurar para não te arrebentar nas pedras lá embaixo. Né? Jesus disse, não tentará Senhor teu Deus. Então nós temos agora toda uma orientação das autoridades, nós temos que obedecer, porque são orientações em amor, para o nosso bem. É como um pai que quer o bem dos seus filhos, ok? Continuando. Então, queridos, precisamos então crer e não duvidar, não temer, porque as nossas vidas, sim, estão nas mãos de Deus. Quarto legado, confiavam que Deus podia dar livramento. Eles disseram, Ele é que nos pode livrar. Olha que palavra poderosa. Confiavam que Deus podia dar livramento, é o quarto legado desses três meninos. O teu Deus pode te livrar? A pergunta para nós nessa noite. Essa era a fé dos três jovens. E se teu Deus te livrar? Ou se o teu Deus desses dias, como o deles, não livrar você? Precisamos pensar nisso. Assim, nós precisamos avaliar a nossa fé, a nossa caminhada. Se aqueles três jovens, quando foram, né, questionados, e eles tivessem então negado a Deus, eles teriam, né, mas eles disseram que serviam a Deus. E ainda que eles fossem queimados dentro da fornalha de fogo ardente, eles não negariam a Deus. Eles continuariam servindo a Deus. E se eles morressem, eles iriam para a eternidade com Deus. Então fica para nós a lição. Se Deus te livrar, amém, irmão, né, de tudo que nós temos que viver nesse tempo, nesse mundo decaído aí. E essa era a fé deles, dos jovens. Senão a eternidade com Deus esperava aqueles jovens, assim a eternidade com Deus vai me esperar, vai te esperar. Assim como eles, você e eu precisamos crer. Paulo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Assim como os três jovens, Deus vai te livrar. Vai te livrar do quê? Da fornalha ardente. As circunstâncias, o Covid, a insegurança, o pânico, tudo isso tem vindo contra a nossa vida, sim. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Acima de tudo e de todos, confiar em Deus. Se Deus, como já recolheu pessoas cristãs, evangélicas, pessoas tementes a Deus, com Covid, partiram, pastores morreram com Covid, né? Para onde eles foram, pastor Fábio? Estão na glória, junto do Senhor. E se tivesse como nós que passamos pelo Covid, alguns irmãos também têm passado, nós vamos ficar aqui na terra. Vamos continuar nossa missão e deixar nosso legado na terra também, para os outros seguirem. Então, queridos, nós temos que entender que o mundo jaz no maligno e que a mão do rei, né, a mão do rei simboliza o príncipe do mundo, Satanás, que está aí lançando todo tipo de pestilência e praga. As pragas, pestilências não vêm de Deus. Isso tudo é consequência de um mundo decaído pelo próprio homem que se afastou de Deus e está recebendo no seu corpo a sua paga. Romanos capítulo 1 fala sobre essas coisas, é muito forte. O quinto legado, não ceder à pressão do rei. Olha que coisa poderosa. Eles não cederam à pressão do rei. Não adoraremos aos teus deuses, e nem a estátua de ouro que levantaste. Fique firme, irmão. Não ceda às pressões do mundo. Fique firme, não substitua Deus por outros deuses, e nem por deuses de estátua. Se acendeu a fúria do Nabucodonosor. E a palavra fúria significa violência extrema. O seu semblante mudou, o espírito de ira ficou, né, sobre ele, tomou conta desse homem,
né? Ele ficou endemoniado, né? Uma violência extrema. Nabucodonosor mandou amarrar os jovens de Deus. Assim como os jovens estavam amarrados, não diferente em nossos dias, que o rei, o príncipe do mundo, Satanás, amarra as pessoas, prende, escraviza em cadeias, correntes e grilhões. Põe pressão para que as pessoas cedam aos seus desejos, suas vontades, para que elas se afastem de Deus, ou nunca vão para Deus. Foram jogados dentro do forno de fogo ardente, amarrados. Assim Satanás tem arrastado o fogo do inferno, tem levado através dos anjos caídos e quer levar o máximo de pessoas. Como ele não pode tocar em Deus, então ele quer tocar na criatura de Deus e nos filhos de Deus. Todos os dias tem morrido pessoas. E a pergunta vem à mente: para onde foram? Subiram ou desceram? Vários já me disseram nesses anos todos assim: só Deus pode julgar o futuro das pessoas quando morrem, para onde vão. Sim, só Deus pode julgar, mas Deus deixou as Escrituras Sagradas para que nós possamos ter ela como nosso manual de vida. Mas se a pessoa não quiser seguir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao Deus triuno, adorar outros deuses, ou ser um ateu, né? Aí a decisão, o livre-arbítrio é de cada um. Haviam, e eu justifico com isso, haviam 2 malfeitores crucificados também, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Ambos tiveram a oportunidade de falar com o Deus homem. A pergunta: os 2 foram para o lugar que Jesus foi? Não, queridos, você que está em casa. Somente um. Por quê? Porque o outro não quis. Os 2 tiveram o livre-arbítrio de escolher. Ainda que a vida era uma vida de iniquidade e transgressão, eles tiveram os 2 a oportunidade. Um aceitou, o outro não. Você está me vendo, você está me ouvindo. Se você quer aceitar, amém. Se você não quer aceitar, você vai ter que arcar com as consequências de uma eternidade de sofrimento, de densas trevas, de dor, de pranto, aonde o fogo não se extingue, aonde o verme não morre. Triste, terrível. Mas se você escolher o céu, você vai ver um lugar que não há mais dor, tristeza, não há mais amargura, não há mais preocupação com esse presente tempo. Agora, queridos, a Bíblia nos dá o livre-arbítrio para escolher. Querer fazer parte do Novo Testamento, olha, isso é forte. Querer fazer parte do Novo Testamento. Querer ter herança de Deus ou não. Olha que coisa, os 2 ladrões malfeitores tinham essa oportunidade de querer fazer parte do Novo Testamento que Jesus deixou para a igreja, aleluia, para a humanidade, ou querer ter herança de Deus, ou não ter, a escolha, o livre-arbítrio de cada um. Podemos decidir, Deus não vai nos forçar a querer, ainda que é o sonho de consumo do papai, né? A expressão que sonho de Deus, sonho de consumo do papai, é que a gente possa, né, querer aceitar o convite dele para morar no céu. O 6º legado, e nós terminamos, são 7. 6º legado, o sobrenatural de Deus revelado pelo testemunho de Ananias, Misael e Azarias. Aconteceu um milagre sobrenatural de Deus. A temperatura da fornalha chegava a 1000 graus. Nabucodonosor ficou impressionado. Havia lançado 3 homens no fogo. Porém, ao olhar para o fogo, haviam 4 homens. Estavam passeando soltos no meio do fogo, sem nenhuma queimadura. E no versículo 27, parte B, fala que não haviam sido chamuscados, queimados, suas roupas, nada, nem mesmo seus cabelos, nem um fio de cabelo, nem fumaça, nem cheiro tinha neles. Creia, os anjos do Senhor estão contigo. Te ajudarão nesses tempos difíceis de pandemia e outros que virão pela frente. O Senhor está contigo, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Creia no milagre. Ainda que você se sinta dentro de uma fornalha, ainda que você pense que está amarrado dentro da fornalha, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida de bênção, creia. O 7º legado e último, o legado de Ananias, Misael e Azarias, reconhecimento de todos como filhos do Deus Altíssimo, para louvor ao Senhor, ou para a glória do Senhor. Nabucodonosor reconhece os 3 jovens como filhos do Deus Altíssimo. O rei reconhece Deus. Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que enviou o seu anjo para os livrar, né, ou livrar seus servos. O decreto do rei, que todos adorassem o Deus de Ananias, o Deus de Misael, o Deus de Azarias. Você será reconhecido como filho de Deus Altíssimo, ou do Deus Altíssimo. Você verá que vale a pena servir
a esse Deus sobrenatural. Deus vai te fazer conhecido como um servo precioso, abençoado, ungido, escolhido e amado. Deus vai ser louvado através da tua vida. Sabe o que significa os nomes dos 3 jovens? Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é quem me ajuda. Tome posse das virtudes de Deus para contigo. Deus é gracioso com você. Deus, quem é como teu Deus, o qual você serve, e Deus é quem te ajuda. Amém, queridos? Nesse momento eu quero orar com você que está em casa. Você pode voltar a mensagem, assista durante a semana com calma, reflita nessas palavras. Toda vez que você assistir alguma coisa ruim, você vai e vê essa mensagem do pastor Fábio dessa noite. Toda vez que alguém puxar uma coisa ruim para a tua vida, você puxa essa mensagem e leia, medita. Por quê? Porque no momento da adversidade, se nós não tivermos dentro da nossa mente, do nosso coração, as coisas boas de Deus, nós somos bombardeados, minados, e quando vê, a nossa fé foi embora. E quando vê, nós estamos murmurando, reclamando, nos queixando da vida, achando tudo ruim. Nós temos que focar da maneira que Deus foca todas as coisas. Olhar com os olhos de cima, olhos de águia. Pai, nós queremos colocar na Tua presença, nesse momento, cada querido irmão, cada querida irmã. Assim como o anjo do Senhor estava com aqueles jovens naquela fornalha de fogo ardente, nós sabemos que o anjo do Senhor está no nosso meio. Assim nós sabemos, Pai, que o anjo do Senhor e os Teus santos anjos acampam à volta daqueles que o temem. E nós sabemos, Pai, que os Teus anjos estão na casa de cada um dos irmãos, nesse momento, daqueles que estão nos acompanhando. Que o Teu Espírito Santo mova, transforme os corações das pessoas, Pai, dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja colocando o ar novo, fazendo novos pulmões na vida de cada um que está precisando desse milagre, em todos os hospitais da nossa nação e fora do nosso país. Senhor, nós colocamos as pessoas que estão enfermos no nosso hospital, irmãos aqui da igreja como Vitor e sua família, Pai, e outros irmãos de outras igrejas, amigos, pessoas da nossa vizinhança, amigos da cidade. Nós colocamos da nossa região, do nosso estado, do nosso país, apresentamos todos ao Senhor. Que o sangue, Pai, de Jesus vertido na cruz do Calvário esteja sobre cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés, fazendo um milagre, Pai. Nós intercedemos nesse momento no poder do nome de Jesus, Pai. Que Deus, ainda que alguém está me ouvindo e se sentindo, e quem está em isolamento, como se estivesse dentro de uma fornalha de fogo ardente, saiba que o homem de Nazaré está aí no quarto contigo. Saiba que o homem de Nazaré está na sala da tua casa. Saiba que ele está aí junto contigo, te acompanhando. Aproveite esses momentos, medite na palavra. Aproveite esses momentos, reflita nessa mensagem de hoje. Deixe que esse louvor que falou nos nossos corações fale o teu coração nessa semana seguinte, para você ficar firmado naquele que é o Deus Todo-Poderoso que te sustenta. Assim nós queremos nessa noite abençoar a tua vida, dar a bênção apostólica para a semana, para que você tenha uma semana de vitória. Repreendemos todo espírito imundo, toda praga, toda pestilência, toda essa ação maligna sobre a vida de pessoas, sobre nossa cidade, estado e país. Nós amarramos essas forças malignas de enfermidade, denominada como Covid, esse vírus, esta praga. Amarramos, amordaçamos, contamos 1, 2, 3, e que sejam lançados no abismo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Que bom que está gravada essa mensagem, porque você vai poder assistir com calma, né? Por causa do horário, nós enxugamos aqui, é 20 horas, e estou encerrando o nosso culto. Beijo no coração, estamos juntos até a volta de Jesus. E depois, quando ele voltar, nós vamos subir para morar no céu com ele. Fale para os seus familiares segurar na mão de Jesus. Esse é um dos sinais poderosos dos últimos tempos. Vem mais sinais por aí.